Alguns poetas descrevem-no como uma longa banda de terra parecida com um rosto, onde o estuário do Tejo seria o sorriso. Na extremidade ocidental da Europa, Portugal é aquele país que durante muito tempo suscitou grandes paixões. País de conquistas e reconquistas, foi também no passado ponto de partida e regresso dos maiores exploradores do mundo. Isso Portugal oferece aos seus visitantes um património cultural e religioso fascinante que a sua movimentada história lhe deixou, é também a sua diversidade natural que encanta. Aldeias, paisagens, ambientes. Portugal é uma terra de contrastes, de calor, de sorrisos, que o viajante descobre com felicidade ao som melancólico do fado. Portugal, o tesouro ibérico. O Tejo, rio que banha a cidade de Lisboa, é um dos maiores da Europa e desagua no Atlântico. Não é por acaso que a cidade foi construída no seu estuário. O seu povo, marítimo e conquistador, rapidamente se apercebeu de um além-mar longínquo e prometedor para explorar. A Rua Augusta leva-nos ao coração da cidade, a Baixa. Esta rua pedonal, delicadamente pavimentada, foi edificada após o terrível sismo de 1755. Mesmo ao lado do soberbo elevador de Santa Justa, construído por Gustave Eiffel, as ruínas deste convento são ainda testemunhas desse acontecimento dramático. Apesar disso, a catástrofe permitiu também dar à cidade um novo elan arquitetónico, mais retilíneo e funcional. O 28, mais que um elétrico, é um mito. Desde há um século que este infatigável alpinista serpenteia as estreitas ruas de Alfama, antes de continuar a sua rota na capital. A única concessão à modernidade neste elétrico é a máquina de obliterar os bilhetes. Primeira paragem, a Sé de Lisboa, construída no local de uma antiga mesquita. A sua arquitetura particular permitiu-lhe ser um local de culto e também ponto de abrigo dos habitantes da cidade contra as inúmeras invasões sofridas. Desde o Miradouro das Portas do Sol, o Mosteiro de São Vicente domina Alfama, o bairro mais antigo da cidade, onde no seu pavimento ainda ecoam os passos dos romanos a caminho do teatro, depois dos mouros e mais tarde dos cruzados. A doce nostalgia das cidades portuguesas deve muito aos seus azulejos, essas peças de faiança que vestem de azul as paredes das igrejas e dos palácios. O bairro está em plena reabilitação. Por momentos podíamos pensar estar no coração de alguma Medina, num labirinto de ruelas de um charme infinito. É difícil imaginar por vezes que estamos a visitar uma grande capital europeia. Nova paragem, a Taberna del Rei, lugar emblemático do fado, onde também se janta com uma atmosfera melancólica. O nome desta canção, que percorre séculos sem nunca perder a força, provém dos destinos trágicos que os marinheiros e prostitutas cantavam antigamente no Porto de Lisboa. Saído da sombra no princípio dos anos 90, seduz agora um público novo de aficionados. E nos fados que cantava havia preces sentidas. A tradição do fado aqui em Lisboa está muito forte. Eu estou em Alfama há 37 anos e quando vim para cá existiam 2 casas de fado e agora tem muitas, tem, não sei, tem umas 15 ou mais. Quero ter-te sempre à mão e só para mim.
Castelo de São Jorge, com a sua posição dominante, oferece uma das mais belas vistas sobre a cidade e o estuário, sendo um acesso privilegiado para outros bairros de Lisboa. Outro ambiente, o Largo Trindade Coelho. Esse pequeno quarteirão, recentemente renovado, que à exceção do elétrico, aspira pouco e pouco a tornar-se só acessível a peões. O Mirador de São Pedro de Alcântara ocupa outra colina e domina o Bairro Alto, outro bairro histórico de ruas empedradas e fachadas antigas. Sob as árvores centenárias à volta dos quiosques, as pessoas passeiam e jogam às cartas, num oásis de calma que ignora a agitação da cidade. Olha, está tudo a ver? Está ali. Toma. Só me acorda tudo. For 1 year. Just 1 year? Yes, each year you have to pay. Por detrás dos sorrisos, os rostos de origem africana, brasileira e de outros horizontes longínquos evocam ainda hoje em dia a febre exploradora do povo português. Em Lisboa não podemos confundir elétrico com elevador. Este transporte funicular acaba de ser renovado, bem como os frescos que cobrem as suas paredes ao longo do percurso, graças ao coletivo artístico Arte em Movimento. A ponte 25 de Abril, que atravessa o Rio Tejo desde 1966, leva-nos ao Cristo Rei, modelo reduzido do Corcovado do Rio de Janeiro. Desde 1515, a Torre de Belém parece desafiar o invasor vindo do oceano. Esta autêntica torre de xadrez, concebida por Francisco de Arruda, encontrava-se originalmente mesmo no centro do rio. Mas o tsunami que se seguiu ao tremor de terra de 1775 obrigou-a a mudar de local. Em Lisboa, algumas tradições atravessam séculos sem nunca se alterarem. Os pastéis de Belém são disso um bom exemplo. Um sucesso inegável desde 1837. Hoje em dia, gente de toda a cidade vem saborear estas pequenas delícias de creme com massa folhada, generosamente polvilhadas com canela e açúcar em pó. O Mosteiro dos Jerónimos celebra a expedição de Vasco da Gama às Índias em 1498 e todos os marinheiros que fizeram a grandeza do país. Mais recentemente, a Exposição Universal de 1998 modificou a fisionomia da capital com uma maior influência da arte contemporânea. No Parque das Nações, o Pavilhão do Conhecimento, o Oceanário ou mesmo a Gar do Oriente são disso testemunhas. A nova ponte Vasco da Gama, inaugurada 500 anos após a descoberta das Índias, recorda ao longo dos seus 17 quilómetros a grandeza da nação portuguesa. Os primeiros monarcas de Lisboa rapidamente compreenderam que para escapar ao calor sufocante do verão lisboeta era importante conquistar Sintra, a poucos quilómetros ao longo da costa atlântica. Este local de descanso dos mais poderosos surpreende pela arquitetura romântica das suas casas, rodeadas por uma vegetação luxuriante. Aqui as diferenças de temperatura em relação a Lisboa podem variar até 10 graus em pleno verão. As muralhas que rodeiam o Palácio de Verão dos Reis Portugueses dominam toda a região e guardam verdadeiros tesouros arqueológicos.
Estamos a encontrar vestígios do Neolítico, data de há 7.000 anos atrás, vestígios de um cemitério medieval cristão entre o século XI e o século XIV e outros vestígios mouros e cristãos. O Palácio da Pena é o monumento mais visitado do país. O marido da Rainha Maria II, Fernando de Saxónia, contratou um arquiteto prussiano para construir esta fantasia bávaro-manuelina, onde se encontram portas de estilo mouro e torres com ameias em tons limão e rosa. O claustro do convento data do século XVI e foi restaurado por Dom Fernando. A sua fonte no meio do pátio e os seus mosaicos únicos de inspiração espanhola e árabe evocam tempos antigos. O rei Dom Carlos e Amélia de Orleans recebiam no verão os amigos mais íntimos nestes salões moriscos. O Palácio de Sintra suscita também o espanto dos visitantes. Foi construído pelos mouros e aumentado pelo rei Dom Dinis no final do século XIII. No interior, como antigamente, a faustosa Sala dos Cisnes acolhe os banquetes oficiais. A Gruta dos Banhos, mais recente, apresenta nos seus tetos deliciosas cenas de galanteio pintadas na época por Giovanni Grossi. A Sala de Brasões mantém todo o seu brilho, com o seu teto de caixotões e os despojos de 72 famílias aristocratas. A cozinha de um rei constrói-se à imagem do seu poder, para celebrar a abundância e a boa comida. Descendo em direção à extremidade desta pequena península, chegamos ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, sempre embalado pelos ventos. As praias de Portugal fazem a delícia dos amantes dos desportos radicais. O guincho, cujas ondas e vento forte fazem a felicidade dos adeptos do windsurf, é uma referência na matéria. Se a Ericeira é mais conhecida pelo surf, ela continua, no entanto, uma pequena vila de pescadores, onde as casas de azulejos azuis oferecem aos lisboetas um refúgio de charme durante o fim de semana. Já estão aviados. Aqui estamos na região da Extremadura, que tem as terras mais ricas do país e também as mais ocidentais. Uma espécie de extremo sul da Europa. A subida progressiva do rio Arelho roubou ao litoral mais de 10 quilómetros na zona de Óbidos. É difícil imaginar hoje em dia que antigamente esta era uma vila de comércio marítimo.
Óbidos é uma fortaleza construída pelos romanos e depois magnificamente transformada em vila pelos mouros, cuja descoberta deslumbrou a Rainha Isabel num dia de 1228, quando aqui chegou. O rei Dom Dinis decidiu então oferecer-lhe a vila como um presente de casamento. Uma fortificação impressionante protege este refúgio de paz, soberbamente restaurado tal como estava originalmente após o terremoto de 1755. A vila mantém-se tão bem conservada que até ganhou o estatuto de Património Mundial da Unesco. Tal como um museu em pleno ar, as paredes das ruelas estão aqui cobertas de azulejos que deslumbram a vista. Eles contam a história do país como o casamento do rei Afonso em agosto de 1541, quando tinha apenas 10 anos. Mais de 3.000 pessoas ainda vivem neste cenário privilegiado, monumento nacional desde 1951. Em Portugal, as pousadas são antigos mosteiros ou conventos transformados em hotéis. A de Óbidos foi a primeira a ser criada. Ela não tem mais de 6 quartos, mas todos eles oferecem uma vista impressionante sobre a vila e os seus arredores. Na culinária podemos encontrar a especialidade da região, o famoso polvo alagareiro, grelhado com batatas cozidas e pimenta. Se o bacalhau e as sardinhas são os pratos típicos da cozinha portuguesa, o polvo e o marisco também são muito procurados e estão presentes nas mesas do litoral. Acompanhado de um simples fio de azeite, este prato de uma simplicidade rústica era o favorito dos mestres do Algarve. Por favor. O século XII marca o início da reconquista da Península Ibérica aos mouros. Um período durante o qual as grandes ordens religiosas cristãs afirmam o seu poder. A tomada de Santarém está na origem da fundação do Mosteiro de Alcobaça, um edifício emblemático do estilo de Cister. A história lembra também que Alcobaça acolheu os amores trágicos do rei Dom Pedro I e de Inês de Castro, antes de ela ser assassinada em Coimbra em 1355. O Claustro do Silêncio evoca uma das primeiras experiências da Ordem de Cister, o voto de silêncio. Outras salas foram acrescentadas mais tarde, mantendo-se este como o maior claustro jamais construído por esta ordem durante o reinado de Dom Dinis. Mas voltemos à costa e às praias voltadas para o Atlântico. Aqui na Nazaré, os barcos tradicionais antigamente guardados na praia foram sendo aos poucos substituídos por tendas muito procuradas por lisboetas, assim que aparecem os primeiros dias de praia. Se a condição feminina deu um grande passo em frente após 1975, com o direito de voto a ser atribuído às mulheres, as mais antigas guardam um sentimento profundo de tradição, testemunhado na forma como ainda se vestem. À medida que penetramos mais para o interior, descobrimos na Batalha o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, um edifício com ares de catedral que simboliza o nascimento do Reino de Portugal em 1385. Foi aqui que Dom Nuno Álvares Pereira e os seus 7.000 homens derrotaram um poderoso exército castelhano de 30.000 soldados. A construção deste monumento iria durar mais de um século e nunca seria terminada. Desde igrejas inglesas ao estilo manuelino do seu claustro, os mais pequenos detalhes desta obra-prima da arquitetura relatam-nos as influências que inspiraram os seus arquitetos.
Mas é o interior que melhor revela a magia deste lugar, onde repousam os restos mortais de Dom João I e de sua mulher, a inglesa Filipa de Lencastre. Em Tomar, o convento-fortaleza estende-se por vários hectares. É uma verdadeira cidade dentro da cidade, construída pelos soldados monges neste castelo dos Templários, onde a arquitetura apresenta uma formidável mistura de várias épocas. Conseguimos adivinhar a opulência da decoração, dados os fabulosos meios financeiros à disposição da Ordem dos Templários depois Milícia de Cristo. Sem esconder a finalidade sagrada do local, a exuberância de estilo reflete as expedições comandadas por Dom Henrique, o navegador, em direção ao Novo Mundo. Um pouco mais acima, em direção a norte, na margem direita do rio Mondego, a primeira capital do reino, Coimbra. A dominar a cidade, a sua universidade multissecular é uma das mais antigas do mundo e foi um importante foco de resistência durante a ditadura. A magia deste local deve muito aos soberbos azulejos do século XVII da Capela de São Miguel e também às pinturas de querubins do seu suntuoso órgão. Igualmente esplêndida é a Biblioteca Joanina, construída no período barroco numa sala do Palácio Real. Aqui tudo é feito para preservar as cerca de 200.000 obras existentes neste local, que já preservou quase 1 milhão. Paredes de mais de 2 metros de espessura e portas de teca maciça formam uma estufa de temperatura constante, sem contar com a sala climatizada que conserva os livros mais preciosos. Coimbra joga permanentemente com os séculos. Aqui, uma sobreposição de épocas com a fachada do século XVI do Mosteiro de Santa Cruz e, ainda mais surpreendente, o café que encontrou refúgio na sacristia, um local histórico. A cerca de 15 km a sudoeste de Coimbra, o visitante cruza-se com as ruínas do maior vestígio romano em Portugal, a antiga cidade de Conímbriga. Os romanos instalaram-se aí a partir do século I, mas estima-se que os seus primeiros ocupantes remontem à Idade do Bronze, cerca de 10 séculos antes. O local possui excepcionais mosaicos figurativos descobertos muito recentemente. Dirigindo-nos para leste, uma barreira de granito com cerca de 60 km de comprimento aparece-nos subitamente. É a Serra da Estrela, a única cadeia montanhosa do país, hoje em dia protegida por um parque natural. Aqui o terreno é domínio de pastores e dos seus rebanhos de cabras e de ovelhas. É também aqui que se transmite religiosamente a receita de um queijo de ovelha muito famoso e procurado, chamado Serra da Estrela. Eu gostei do rebanho. Tudo fácil. Queijo bom é assim, é como já fica de ver. É assim. Não engana a gente.
Os vales graníticos, como este do Zézer, conduzem-nos a outras paisagens surpreendentes. Lá no cimo das Penhas Douradas, as casas estão encastradas em blocos de granito. Rochosa durante o verão, a paisagem cobre-se de neve durante o inverno, havendo mesmo várias estações de ski para os aficionados. De regresso à costa atlântica, agora no norte do país. No século XV, Aveiro era um porto reputado pelas suas salinas e pelos seus barcos que partiam até à Terra Nova, à pesca do bacalhau. Mas um dia, uma tempestade gigante decidiu o contrário. O muro de areia bloqueou todos os acessos ao mar e obrigou Aveiro a virar-se para a sua ria. Barcos de fundo plano, de proas curvas em formato de cisne e cobertos por pinturas naif atraem o olhar. São os moliceiros. Com as suas velas quadradas, eles navegavam antigamente a ria para transportar sal e pessoas. Originalmente serviam para recolher os moliços, algas utilizadas na agricultura como fertilizante, que eram apanhados com longos ancinhos de madeira. Mas as atividades na ria estão em declínio e é agora o turismo a maior fonte de receitas, dando à cidade um ar de Veneza à portuguesa. Na cidade, conservou-se o espírito do século passado, quando Aveiro reencontrou a prosperidade. Inúmeros feirantes convidam-nos a comprar pequenas recordações. Saindo da cidade em direção às praias, é o charme pitoresco da Costa Nova que nos envolve. Com as suas casinhas de praia multicolores, hoje em dia símbolo das praias do norte. À volta da Praia da Barra ou das praias de São Jacinto, a costa mantém-se preservada por uma imensa reserva natural que parte da floresta centenária do interior até às dunas. A Ponte Eiffel anuncia a chegada ao Porto, a última grande cidade do norte que deu o seu nome ao país e rivaliza desde a sua origem com Lisboa. No centro da cidade, as casas em telha constituem um dos raros vestígios do antigo Porto, classificado pela Unesco em 1996. À volta do Mercado do Bolhão, as fachadas mantêm-se inalteradas há mais de um século. A mítica mercearia Pérola continua a ser o local obrigatório de paragem. No mercado, as sardinhas frescas acabadas de pescar ainda se vendem aos pregões. Quanto é que é dele? 25. Como é isso? 3, não pode dar. Ah, pessoa, hoje pela minha faço assim, vou fritar com uma saladinha de tomate, já chega. Mas é subindo o Vale do Douro que o visitante penetra no coração das vinhas do país que produzem o lendário vinho do Porto. Ainda hoje as pipas são transportadas para a cidade de barco ou de comboio. As famosas vinhas, que estão dispostas em andares por cima do rio, fizeram antigamente a fortuna de negociantes ingleses que aproveitavam as uvas para fazer esta bebida famosa. Se foram os ingleses que instalaram as casas de negócio no século XVII, já tinham sido os romanos a plantar as primeiras vinhas no século II, continuadas mais tarde por monges franceses.
Estamos aqui na Quinta do Panascal, do Porto Fonseca, uma casa fundada em 1822 que recupera a tradição deste vinho dos navegadores de longo curso, conservando no fundo de grandes tonéis. Um bom vinho do Porto, primeiro, deriva do clima. Temos que ter basicamente os extremos. Um inverno muito frio e um verão muito quente para a maturação da uva. Por exemplo, neste momento, estamos no verão, necessitamos de muito calor, de temperaturas entre a 40 e a 45 graus. Isto para quê? Para elevar o açúcar na uva. Explorando as terras a norte do Porto, chegamos à região do Minho, onde Guimarães reivindica o estatuto de berço do nascimento de Portugal, porque foi daqui que o rei Dom Afonso Henriques lançou em 1110 a reconquista do país aos mouros. É uma das cidades mais antigas do país. O Palácio Ducal, concebido em parte por arquitetos franceses, ainda chegou a ser residência presidencial de Salazar no século passado. Rival histórica de Guimarães, Braga é hoje a terceira cidade do país. Aqui o mais fascinante é a quantidade de igrejas e de edifícios religiosos com que nos cruzamos. Uma herança da sua história antiga e de uma tradição de devoção profundamente enraizada. Última escala antes do limite norte do país, Caminha. Esta antiga praça forte controlava noutros tempos o estuário do Minho e defendia a fronteira norte do país face às incessantes ambições galegas. Os tempos já não são os mesmos e Caminha é hoje um pequeno porto de pesca onde os dias passam com toda a calma. O rio atravessa a vila e mais 76 quilómetros em solo português, separando fisicamente Portugal e a sua vizinha Espanha. O vale que o rio atravessa é uma formidável reserva agrícola do país. Aqui o viajante tem a impressão de ter de repente chegado do espaço e aterrado em plena Bretanha. Só existe granito e a pedra das casas. É entre Pontevedra e o Minho que o rio desagua no oceano. Ali, o estuário abre-se em praias tranquilas, onde é bom saborear a doçura e a luminosidade da época. Mesmo se a temperatura da água não convidar propriamente a um banho. Aqui, os ventos fazem subir as correntes frias que atingem as costas norte de Portugal e de Espanha. No verão, no entanto, este inconveniente torna-se uma vantagem. Porque, ao contrário das praias do sul, invadidas desde os inícios da estação, estas têm o privilégio de conservar a sua tranquilidade todo o ano. Mudança de paisagem e de ambiente. Vamos agora em direção ao centro do país, a Évora, coração do Alentejo. Évora é uma espécie de ilha histórica, no meio das planícies áridas e desertas da região. O traçado sinuoso da cidade velha testemunha o seu passado medieval, mesmo tendo sido no século XVI que a cidade conheceu o seu esplendor. O templo de Diana recorda que Évora foi fundada pelos romanos. Tendo servido de fortaleza na Idade Média, este monumento do século II é seguramente a construção romana mais bem preservada de toda a Península Ibérica. O Palácio dos Duques de Cadaval apenas revela todo o seu esplendor e riqueza no interior, entre os belos azulejos de Portugal.
Tendo sido ocupada pelos mouros no século XII, o século XIV marca o início da sua Idade de Ouro. Évora tornou-se local de residência da família de Avis, depois um fórum intelectual e artístico de primeiro plano. Até que chegou a ocupação espanhola e as invasões napoleónicas que pilharam a cidade, colocando um fim ao seu glorioso destino. A Catedral da Assunção é a maior igreja do país. Teve um papel fundamental durante todas as guerras que fustigaram a cidade, como testemunham os seus muros fortificados, atrás dos quais se refugiavam as populações. Aqui, a austeridade dos muros contrasta com a opulência dos mármores. Os megalíticos de Almendres recordam-nos que as raízes de Évora são bem anteriores à época romana. Estas pedras dispostas em ferradura, que serviam provavelmente para o estudo da astronomia, têm cerca de 7.000 anos e são as mais antigas de toda a Península Ibérica. Ainda mais a leste, passamos pela vila de Arraiolos, que parece dormir todo o verão, tanto é o calor sentido pelos seus habitantes. São os tapetes artesanais, como este Elizabeth, que fizeram a fama da vila. Totalmente cozidos à mão, estas peças raras e preciosas são encomendadas desde muito longe e exigem cada vez mais tempo de um trabalho muito exigente. Uma tradição artesanal que remonta ao século XII e que, apesar da concorrência de produtos importados e manufaturados, ainda são hoje em dia o sustento de metade da vila. Mas em Arraiolos, no verão, há uma arte que ultrapassa todas as tradições artesanais: a arte da cesta. À medida que avançamos mais para leste, nas planícies alentejanas, a vegetação torna-se mais rara e as pessoas também. Monsaraz é uma das últimas vilas antes da fronteira espanhola. Foi fundada no século VIII, a quando da chegada dos mouros, antes de ter sido oferecida aos templários como forma de agradecimento pela ajuda dada durante a Reconquista. Tal como outras aldeias da região, Monsaraz tem vindo a despovoar-se e a grande maioria dos seus habitantes são idosos. A barragem do Alqueva constitui o maior lago artificial da Europa. Ela foi construída para tentar salvar o Alentejo da seca extrema. A paisagem alterna entre oliveiras e carvalhos, de onde se corta cuidadosamente a casca para extrair a cortiça. Nos troncos está inscrito o número de anos que convém respeitar antes da próxima recolha. Ela tem lugar a cada 9 anos, entre maio e junho. Da cortiça far-se-ão rolhas, naturalmente, mas também placas isolantes. E aqui a moia faz a rolha também, já moída. Portanto, vocês encontram a rolha uma, moe, né? E a outra está inteira, não está? Mas deixemos os calores sufocantes para reencontrar a frescura do Ocidente, entrando no Parque Natural do Alentejo, onde Vila Nova de Mil Fontes marca a entrada. Encontro entre o Oceano Atlântico e o Rio Mira, o local era outrora estratégico, porque permitia controlar o acesso ao rio e colocar os barcos abrigados. A costa parece esculpida pelas falésias.
Mas se avançarmos um pouco mais longe, encontramos longas praias de areia com águas cristalinas que se escondem por detrás das dunas. As dunas também fazem parte do património, pela formidável biodiversidade que acolhem e que era até agora desconhecida. Estas praias únicas e selvagens descobrem-se subindo as grandes encostas que atravessam a montanha. Um esforço recompensado pela descoberta destes lugares mágicos e insuspeitos. Mais a sul, junto ao Parque Natural do Alentejo, encontramos a aldeia da Arrifana, a zona marítima protegida mais importante do país. Apercebemos-nos ao longe do Cabo de São Vicente e um pouco mais a norte as falésias escuras e os recifes que permitem imaginar como as tempestades podem ser severas aqui. Em matéria de surf, as praias do Algarve nada têm a invejar às suas irmãs do norte. Normalmente há ondas e são inúmeros aqueles que vêm aqui provenientes de toda a Europa. O Cabo de São Vicente, na ponta do Algarve, marca o último ponto meridional de terra portuguesa. Foi aqui que Dom Henrique, o navegador, mandou construir uma fortaleza e criou a Escola de Sagres, famosa escola de navegação que materializava os sonhos de domínio marítimo de um pequeno país com grandes ambições. Estamos agora no sul do país, no Algarve, em Lagos, uma pequena cidade situada na foz do rio Bensafrim, que recebeu a visita dos fenícios e dos gregos antes da chegada dos romanos. Foi daqui que partiram as expedições de Dom Henrique, o navegador, ao qual a cidade dedica um verdadeiro culto. Entre atividades comerciais na cidade e a Escola de Navegação de Sagres, era a bordo de caravelas que os homens partiam à descoberta das costas africanas. Apesar da afluência turística, é bom passear na parte velha da cidade, agora transformada só para peões, à sombra das fortificações edificadas pelos mouros e que a separam da parte moderna. É difícil imaginar hoje em dia que algumas lojas do centro eram antigamente ocupadas por mercados de escravos. No século XVI, mais de 10% da população de Lisboa era composta por escravos, o que nos dá a justa medida deste triste comércio. Residência dos governadores do Algarve, Lagos conheceu anos de expansão, até ao terrível terremoto de 1755, que destruiu a maior parte dos seus edifícios. É também durante a doce luz matinal que se apreciou o Algarve, na pequena praia de Dona Ana, protegida pelas falésias.
Faro é a maior cidade da Costa Sul. A capital do Algarve conheceu um passado prestigiante, na época em que os árabes fizeram dela um entreposto da Península Ibérica ou quando os Harun a elegeram capital do seu principado. Como muitas das vilas algarvias, Faro sofreu bastante com vários terremotos. Antes de se tornar um destino turístico muito procurado por causa das praias algarvias, Faro desenvolveu uma importante indústria de pesca. Para aqueles que não hesitam em continuar o caminho para leste, em direção à Espanha, a pressão urbana dá lugar ao Parque Natural da Ria Formosa. A sua lagoa não perde nada em relação às suas homólogas dos mares do sul. O Parque Natural, criado em 1987, marca em mais de 50 km de litoral a firme vontade de preservar este ecossistema de exceção da febre imobiliária. Estas zonas úmidas de primeiro plano são locais perfeitos de nidificação e ninhos de numerosas espécies. O Algarve é uma terra de tradição agrícola, mas com o passar dos tempos, numerosas quintas foram fechadas ou abandonadas. Algumas destas quintas reconverteram-se como a Quinta da Lua, transformada em hotel. Aqui é uma zona agrícola, essencialmente agrícola, protegida, onde há laranjas, cultura de laranja, oliveiras, alfarrobeiras e amendoeiras. Última paragem antes da fronteira meridional espanhola, Tavira. Se durante muito tempo foi a cidade mais populosa do Algarve, ela é sobretudo a mais mediterrânica das cidades portuguesas, com as suas numerosas igrejas e as suas casas singulares. Uma influência alimentada durante muito tempo com as atividades piscatórias no Mediterrâneo que fizeram a força desta cidade, sob domínio romano desde o século I. Todas as manhãs a cidade acorda ao som dos barcos de pesca que vão e vêm ao longo do cais do rio Gilão, deixar o peixe à cooperativa da cidade. A cidade perdeu quase toda a atividade marítima com o assoreamento do rio e os diferentes terremotos que sofreu. É na pesca do atum e na indústria conserveira que ela volta a recuperar durante o século XIX. Hoje é o turismo controlado que assegura principalmente o seu sustento. Consequência da queda dos recursos piscícolas ao longo das costas, Portugal reduziu a sua frota de pesca em 40% e o seu volume de captura em 55%. Apesar da pesca ser agora mais modesta, ela continua a cobrir as necessidades dos restaurantes e dos mercados da cidade. Parece que regressamos a uma pesca mais fundamentada e mais artesanal, e mesmo sendo o peixe o ingrediente de base na composição dos pratos, os portugueses recorrem cada vez mais à sua importação. Antes de deixar a cidade, deitemos um último olhar às salinas que produzem a flor do sal. Uma recolha ainda artesanal que exige bastante paciência, já que se retiram muito delicadamente os finos cristais que flutuam à superfície. Este condimento será depois seco durante 24 horas para em seguida ser embalado e vendido.
Uma denominação controlada que faz a fama da exploração e se transmite de pais para filhos desde há várias gerações. O sal mais comum recolhe-se por evaporação natural, geralmente no final de setembro. Aqui termina a nossa viagem. Sobre rios ancestrais que viram partir os maiores exploradores e que oferecem agora aos visitantes uma pausa relaxante. Nesta terra de cultura e natureza, de contrastes e de alegria de viver, e que apesar das suas ânsias de conquista, Dom Henrique não renegaria hoje em dia.